Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E o conteúdo de hoje, gente, ainda é sobre as profissões, occupations, tá bom? Então já puxa o seu caderno, porque vai ter atividade de caderno, tá bom? Não vai precisar utilizar muito o livro, não. E para a aula de hoje, antes de mais nada, tenho que revisar isso aqui novamente com vocês. A gente está se despedindo do conteúdo, mas vamos lá dar uma lida nessas profissões rapidamente para que a gente possa passar para os textos. Hoje eu trouxe pequenos textinhos para analisar, tá? Vamos lá. A student, an athlete, an artist, a vet, a nurse, a firefighter, a mail carrier, a pilot, police officer, a chef, a singer, a dentist, a mechanic, a teacher, an actor, a flight attendant, a doctor. Todas as profissões revisadas, agora vamos para a atividade. Faça um cabeçalho, seja agosto, o nome da teacher, escreva activity e o enunciado que diz read and number the text. Vocês vão enumerar. Então percebam que vão ter aí 4 mini textos para vocês. Não precisa fazer o desenho, vocês vão fazer o texto. Então copiem os textos, tá bom? Todos eles, tá? São 4. Eu vou mostrar agora os textos para vocês copiarem bonitinho. E já vocês vão ter que responder. De que forma, teacher? Observe que em cima de cada texto vocês têm uma bolinha. Então, quando vocês forem copiar, deixem essa bolinha também, porque vocês vão enumerar ali. E também um espaço antes do texto propriamente dito. Esse espaço é onde vocês deverão também fazer, deverão escrever o nome da profissão que o texto está falando, tá? Então, a gente vai dar uma lida no texto para poder enumerar aquele texto e colocar o nome da profissão correto. Então tem esse primeiro texto, tem esse segundo, este terceiro, este quarto. Vocês vão olhando, copiando, pausando esses 4 textinhos. São pequenos, não dá tanto trabalho assim, tá? Copiou tudo, beleza? Então vai lá, volta lá nas profissões para responder. A primeira profissão do quadrado diz que é babysitting. A segunda, lifeguard. A terceira, dog walking. E por último, movie theater. Então vocês vão analisar o texto que vocês copiaram para poder enumerar, tá bom? Vamos ver se você conseguiu entender direito os textos. Vamos lá. O primeiro texto, gente, não vou me alongar muito nele, não. O primeiro texto, ele tem uma imagem de uma pessoa andando com dogs. E tá falando bastante aqui que algumas pessoas que trabalham por long hours precisam de ajuda para quê? Para dar banho, washing and walking their pets. Para dar banho e passear com os cachorros. Se você gosta, if you enjoy working with animals and have a responsible work ethic, se você tem ética responsável de trabalho e gosta de animais, então, this is the job for you. Esse é o trabalho para você. Your part-time business will begin to pick up once you set your reputation as a valuable and available animal lover. Então, tá falando um pouquinho dessa profissão. Que profissão é essa? Qual o número dela, gente? Number 3, dog walking. São essas pessoas, né? Então, gente, não é uma coisa muito antiga. É uma ocupação bem atual, na verdade. Antigamente, existiam pet shops caríssimos, onde você deixava o seu animal para ele ficar enquanto você viajava. E é caríssimo a diária de um local desse. Hoje em dia, não. Tem gente que aceita cuidar desses animaizinhos. Então, você deixa na casa da pessoa
e lá ela vai mostrar onde é que seu animalzinho vai ficar naquele período de tempo que você não vai estar com ele. Você vai analisar se é seguro, se não é. Você, no caso que eu estou dizendo, a pessoa que está deixando o pet. Se você for a pessoa que vai cuidar, você tem que gostar muito de animal, ter paciência, ser carinhoso, porque animal não é feito gente, então você tem que ter o dobro de paciência com ele, tá? Mas tranquilo, era só ler um pouquinho que vocês iam conseguir identificar. Já essa segunda aqui, eu tenho mais de uma pessoa com um bebê no colo. Então ele fala um pouquinho também se você é um adolescente que gosta de crianças e ter dinheiro, né? Fazer dinheiro com isso. Então ele fala que os vizinhos, os amigos de família e os parentes, né, que têm as crianças pequenas, oferecem aí, né, ajuda para cuidar deles. São pessoas que você tem que confiar, na verdade. Só que isso, gente, não é feito de uma forma aleatória. Né? Você já deve ter visto isso em filme, né? Os adolescentes lá para fora, os Estados Unidos e tal, eles têm um período que estão na escola e no período oposto eles normalmente estão trabalhando em alguma coisa porque é permitido, é como se fosse o jovem aprendiz. Na verdade, aquilo ali é para arrecadar dinheiro, né? Para o próprio estudo deles, que pode ser faculdade ou pode ser para formatura, que eles também fazem um baile de formatura muito bonito. Né? Mas a maioria deles é para adentrar na faculdade mesmo, porque lá a faculdade é paga. Então vejam bem, quando fala aqui que precisa de um certificado CPR, esse CPR aqui, tem que ser antes de você querer trabalhar com isso, com criança, dentro da casa dos outros, nesse período de tempo. Então, normalmente, né, faz algum tipo de curso para tirar esse certificado, para dizer, não, essa pessoa, ela está habilitada, ela vai poder cuidar. Esse adolescente, ele não tem problemas, ele vai cuidar direitinho do bebê, tranquilo. Então, ele vai poder ser babá. Então, babá, qual era o número da babá, gente? Number 1, babysitting. Babá, babysitting. Espero que não tenha ficado dúvidas aqui, disse que não ia me alongar nesses textos. Já esse texto aqui é o lifeguard. Ele também precisa desse certificado CPR, tá? E esse AED também, são 2 certificados. Então você pode ter, ele está dizendo aqui até a idade, se eu não me engano é 16 anos. Deixa eu dar uma olhadinha, não, ó, 15 anos, 15 years old. Se você tem essa idade, já isso lá para eles, né? E você sabe nadar, você tem esses 2 certificadozinhos, tanto o CPR quanto o AED, você pode trabalhar lá como esse guarda de segurança lá do local, né? Do clube, da praia, do que for, né? Porque você tem que passar em teste, na verdade, que é um teste escrito, to pass a written test and swimming test. Porque se você vai assumir uma ocupação dessa, você não pode, né, brincar com a vida alheia, muito menos com a sua. Você tem que provar que você é capaz de fazer aquilo, ok? Então, o texto 3 aqui é o número 2, lifeguard. Por fim, eu tenho essa imagem da pessoa trabalhando no cinema. Eu acredito que eu me daria muito melhor nessa profissão. Porque olha só, free movies, free popcorn and socializing are just a few of the benefits you get when you're working at a movie theater. Então, filme de graça, pipoca de graça e socializar com as pessoas, né, gente? São os benefícios de você trabalhar no cinema. If you are a movie buff, this is the perfect environment for you to spend some working hours. Concessions, ticket sales, ticket stubs and usher are a few of the positions you can choose from. Então vocês podem, né, escolher pessoas que ficam vendendo ali os tickets, as entradas, pode ser as pessoas que recolhem, pode ser a pessoa que fica ali, o famoso lanterninha dentro da sala do filme mesmo. Então são vários locais que você pode trabalhar dentro do movie theater, que é o último texto que eu tenho para falar para vocês. You can choose the bit of the heat during the hot summer days and maybe catch a free flight at night. Então, olha só, tem aí os horários de funcionamento, você também pode trabalhar aí mexendo com seus horários, né, vou ter uma folguinha ali, mas só que no verão, gente, lá quando tem férias, lota esses locais. E não pense vocês que por ser um trabalho
aparentemente divertido, né? Não vai te dar dor de cabeça, dá sim, viu? Toda ocupação você tem que dar um pouquinho de si, e dando um pouquinho de si, você acaba se cansando físico e mental também. Então não existe profissão completamente relaxante para vocês. Então, aquilo que eu já conversei com vocês, casa aí o que vocês mais gostam de fazer com o objetivo de vida de vocês, tá bom? Pensa nisso para poder escolher a profissão. Essas aqui que eu falei para vocês são bem atrativas para jovens, e eu achei interessante. Por quê? Porque em vários filmes aí americanos tem essas profissões, e aí você fica pensando, poxa, mas ele está estudando, como é que está trabalhando? Então é como se fosse um jovem aprendiz, só que não em empresas como aqui no Brasil, que é legalizado, né? Todo um processo seletivo aqui é diferente. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou, estarei no plantão Tira Dúvidas toda segunda-feira. Só olhar o seu horário direitinho, ok? Até a aula que vem então. Bye, bye! Oi, quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Hoje a gente vai vir trabalhando aí na nossa aula de matemática do dia 6/8, multiplicação, que é essencial na nossa vida. A gente tá desenvolvendo isso e aprendendo, né? Então nós vamos realizar algumas multiplicações no nosso caderno. Antes da gente realizar as nossas multiplicações, eu vou trazer uma explicação de como a gente realiza, até para esclarecer alguma dúvida, ou então tá relembrando aí aqueles que não lembram mais como que realiza, tá bom? Então vamos lá, nessa primeira nós temos aqui 45 vezes 6. Então nós vamos começar basicamente do 6 vezes o 5. 6 vezes o 5, a gente sabe que é 30. Então o 0 fica, o 3 sobe. Tranquilo? Agora a gente faz 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24, mais os 3 de cima, 27. Agora nós temos o resultado aqui de 270. Terminamos uma multiplicação, ok? Agora a gente vem para a próxima. Nós temos aqui, ó, 142 vezes 4. Então nós vamos começar com 4 vezes o 2. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 4 é igual a 16. O 6 fica, 1 sobe. 4 vezes 1 é 4, mais o 1 de cima, 5. Nosso resultado aqui é 568. Agora nós vamos observar que essa aqui é um pouquinho diferente, até porque a gente tem aqui, ó, no segundo produto é unidade e dezena. Nesses primeiros, no segundo produto era só unidade. Então essa aqui é um pouquinho diferente. Vamos entender como funciona? Vamos começar pela unidade do segundo produto. Então vamos lá, normalmente a gente começa 6 vezes o 2 de cima. 6 vezes 2 a gente sabe que é 12. O 2 fica, 1 sobe, ok? Agora a gente tem 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6, mais o 1 de cima, 7. Concluímos aqui com o 6 da unidade. Agora a gente vai trabalhar com o 1, que ele está na dezena. Já que a gente está trabalhando com o 1 que está na dezena, a gente precisa aí estar colocando um 0 na unidade, ok? Aqui todos esses algarismos aqui são da unidade. Então, já a gente está trabalhando, vai multiplicar aqui com a dezena, a gente já põe o 0 aqui. Depois que pôs o 0, aí sim a gente inicia a nossa multiplicação com o algarismo da dezena. Então, bora lá. 1 vezes 2, a gente sabe que é 2. E 1 vezes 1 é 1. Agora a gente vem fazendo o quê? Somando. Vamos lá. A gente tem 2 mais 0 é 2, 7 mais 2 é 9 e a gente tem o 1 aqui. Logo, o resultado da nossa multiplicação aí é 192. Vamos ter os nossos resultados aqui, 270, 568 e 192. Tranquilo? Então agora vocês vão estar realizando algumas multiplicações aí no caderno de vocês. Vão escrever a atividade de matemática, 6/8, resolva as multiplicações
e realizar essas multiplicações, tá bom? Lembrando, quando a gente tem só unidade no segundo fator, a gente faz tranquilamente, né? Mas quando a gente tem unidade e dezena no segundo fator, que no caso do 15 e do 18, a gente começa pela unidade, realiza. Depois a gente vai para a dezena. Observou que a gente está trabalhando com dezena, a gente tem que pôr o zero lá na unidade, não pode esquecer. E aí realizar a multiplicação com o algarismo da dezena. Então vocês vão estar realizando essas multiplicações. Não vou dar resposta porque eu quero vocês realizando. Se apresentar aí dúvida, quiser saber o resultado, entra aí no plantão, tá bom? E até porque multiplicação a gente viu de uma forma aí só de revisar, tá bom? Então, através da explicação anterior, aqui no comecinho da aula, dá para vocês estarem realizando essa aqui tranquilamente, porque quinto ano já é um pouquinho mais independente, eu sei que vocês conseguem, tá bom? Na próxima aula a gente vai vir trabalhando divisão, tá bom? Outra forma aí de vir relembrando como que a gente realiza divisão, que é muito importante a gente entender, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, turma dos quinto ano, tudo bom com vocês? Bem, estamos mais uma vez aqui na nossa aula de língua portuguesa. Eu sei que deixei bastante atividades para vocês e não tem problema se você não conseguiu chegar até o final, mas espero que você tenha conseguido. Bem, e aí nós trabalhamos sobre a questão do modo pretérito, né, do modo indicativo pretérito, e também nas nossas conjunções, tanto a condicional ou a condição, ou também a do tempo, que são as temporais. Hoje nós vamos, como eu tinha falado na nossa aula anterior, nós vamos trabalhar a questão da leitura, uma leitura oralizada e também ler um texto de Armando Nogueira, que ele fala sobre o futebol. E também você vai produzir uma crônica, que você já está, eu acredito que já está ficando expert nesse assunto, certo? Então nós vamos colocar aqui as atividades para vocês e vamos colocar as respostas e depois nós vamos trabalhar sobre esses assuntos aqui. Tudo bem? Vamos lá para as respostas? Vamos lá.
Vamos para o assunto de hoje, vamos lá. A leitura oralizada será de uma crônica de sua escolha. Você pode escolher a crônica, se você quiser, né, que está na página 50 e 51, ou escolha um dos autores que está na página 54. E procure uma crônica que chame a sua atenção. A forma de leitura acontecerá na narração e narração de estação de rádio. Procure ver se a crônica já está narrada na internet, para você ouvir e ver como o narrador dá ênfase nas palavras. E aí a crônica, como é que vai ser a produção? A crônica tem que ter um título, se identificar nos primeiros parágrafos, fazer um relato do seu cotidiano, usar uma linguagem conotativa e ao final do texto uma frase de efeito que lembre o seu ponto de vista sobre o que você está escrevendo. Certo, eu vou somente relembrar aqui da questão da leitura oralizada. Como é que vai ser feito? Eu coloquei aqui uma questão da estação de rádio, por quê? Porque hoje se tem uma linguagem chamada podcast. O que é um podcast? Podcast é quando você ouve a notícia com forma de rádio e você somente só fica ouvindo. Então você vai ler a sua crônica, só que de uma forma, não uma leitura normal, mas você vai dar vida na questão, como vai ser tratada alguns assuntos ou algumas questões que estão em relação à sua crônica. Você pode também usar lá que está lá na página 50 e 51, que está tratando a respeito da velhice. Ou também, como eu coloquei aqui para vocês, que está na página 54, tem uma lista de alguns autores, alguns cronistas que trabalham alguns outros temas. Porém, faça isso, verifique se já existe essa crônica já oralizada na internet, e aí você ouça e veja como é que o narrador ele dá essa ênfase, ele chama a atenção da crônica a respeito disso. É lógico que se você for pesquisar, pode ter vídeo, mas o que eu te indico? Minimiza, se você tiver o vídeo, só escute, somente fique ouvindo ali e idealizando o que o narrador está tentando descrever. A respeito já da crônica, no caso, você vai contar a sua história, uma parte da sua história. É lógico, se identifique e coloque título, por favor. Uma linguagem conotativa, uma linguagem normal, não precisa enfeitar muitas coisas, colocar muitas palavras que você vai precisar ou pesquisar no dicionário, pesquisar a respeito. E também use uma frase de efeito que fale a respeito do tema que você está falando. Eu vou usar uma frase aqui, vamos supor, você está falando uma coisa da sua casa, algo que acontece na sua casa. Você pode usar uma frase de efeito da sua mãe, que ela costuma falar, né? Não é uma ordem, vai lavar a louça, menino, ou vai limpar a casa, nada disso. Uma frase que talvez ela costumeiramente goste de chamar a atenção, tudo bem? E aí você faça aí as palavras, os exercícios que está ali na página 60 até a 65, que é em relação ao nosso texto que está lá do Armando Nogueira. Ele fala o título é sobre pelada. E aí ele fala sobre o futebol, sobre algumas coisas que acontecem, tanto como na questão de um estádio, como também ali em relação a um parque. Certo? Então, aí com isso nós vamos finalizar nosso livro didático e aí já vamos trabalhar na próxima aula já com o volume 3. Certo, turma? Então, um abraço virtual para você e até a próxima. Saudações, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos então a mais uma aula. Agora a nossa aula de História de Rondônia. Lembra que eu falei para vocês lá no nosso encontro na plataforma que nós íamos voltar novamente sobre o assunto da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as greves que ocorreram durante a construção da estrada de ferro. A gente vai voltar um pouquinho falando, no início, qual era o objetivo da construção. E vamos falar sobre as greves que ocorreram durante a construção. E não foram poucas, viu, gente? Não foram poucas. E os motivos eram dos mais diversos. Nós sabemos que a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré foi bem difícil, não foi fácil não.
primeiramente porque condições naturais, questão da chuva, do sol, questões também econômicas, né? Porque muitos trabalhadores não recebiam salário digno, muitos trabalhadores não tinham condições, moradia digna, não tinha a questão dos EPIs, que eram os equipamentos de segurança. Muitos trabalhadores também tinham que enfrentar os indígenas, porque os indígenas eles não aceitaram assim de antemão a questão das pessoas abrindo espaço na mata para poder construir uma ferrovia. Então eles entravam em conflitos com esses povos também. E esses trabalhadores que vinham, eles não tinham armamentos, eles não sabiam o que eles iam enfrentar, e eles não vieram, no caso, para enfrentar grupos indígenas, eles vieram para trabalhar. Mas muitas vezes era necessário eles enfrentarem esses grupos indígenas. Outra situação também eram as doenças, né? As doenças que vieram aí junto com esses trabalhadores, ou seja, as doenças como a malária, a dengue, foi aí devastadora, fazendo com que muitos trabalhadores morressem também durante a construção da ferrovia. Então esse daí é um assunto que a gente vai conhecer, a gente vai assistir, no caso ver também uma reportagem, ler uma reportagem referente a esse assunto aí, ok? O texto, eu vou ler o texto aqui para vocês e também vou estar disponibilizando o texto lá no portal para vocês, ok? Vamos lá, as greves ocorridas durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Aí nós temos lá, para trabalhar na construção da ferrovia Madeira-Mamoré em nossa região, nós recebemos aí muitos trabalhadores, muitos imigrantes que vieram não só de outros estados, mas também de fora, né? Muitos imigrantes aí de outros países, no período de 1879 a 1912. Então, brasileiros vindo do sul, vindo do sudeste, centro-oeste, do nordeste, vieram para trabalhar em nossa região. E também pessoas que vieram aí, muitos imigrantes que vieram de outros países para trabalhar nessa construção. Um dos objetivos da construção da Madeira-Mamoré era conseguir um canal de escoamento para a produção da borracha na Amazônia. Então era um canal que ligava desde do nosso estado até Guajará-Mirim, aí para o Oceano Atlântico, certo? O canal de escoamento aí para o Oceano Atlântico. Em 1913, o mercado internacional da borracha entrou em crise. Então, uma das situações que fez com que a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré parasse, certo? Isso aí é algumas questões que a gente viu lá no iniciozinho do nosso conteúdo de história de Rondônia. Estou só voltando para vocês aí, para a gente seguir com o nosso assunto sobre as greves, ok? Aí nós temos essa reportagem aí, onde ele vai falar de alguns acontecimentos que esses trabalhadores enfrentavam durante a construção. Vamos aí acompanhe junto com a professora a leitura. Tratam-se das diversas greves e paralisações ocorridas na construção, principalmente depois de 1912. Os trabalhadores eles reivindicavam o pagamento dos salários atrasados, acertos de horas extras e outras obrigações que não estavam sendo cumpridas pela empreiteira há mais de 90 dias, em alguns casos há mais de 7 meses. Os trabalhadores haviam realizado uma greve no dia 8 de dezembro. Nessa ocasião, todos foram sumariamente demitidos e os cheques recebidos pelos acertos de conta eram todos pré-datados e não tinha fundos. Apesar das condições e da manifestação dos trabalhadores que estavam de braços cruzados, o repórter notou que alguns homens continuavam trabalhando. Mas por quê?
Porque vocês acham que ainda tinham alguns homens trabalhando? Primeiro, esses trabalhadores eles eram ameaçados. Esses trabalhadores eles vieram devido à propaganda que o governo fez naquele período. Vem trabalhar na construção da estrada de ferro, porque aqui você vai ter emprego, condições de vida, moradia. Então esses trabalhadores eles vinham em busca de quê? Melhores condições de vida para levar as suas famílias. Muitos desses trabalhadores eles também traziam a família junto, não vinha só ele, vinha a família inteira. Então, mesmo com essas condições precárias, eles tinham que trabalhar, porque eles vinham, mas não tinham como voltar. Mas, professora, como é que eles iam? O governo pagava, o governo trazia esses trabalhadores, mas voltar já não era com eles. Então, muitos desses trabalhadores, eles precisavam mesmo em péssimas condições. Outra porque eles eram ameaçados, certo? Continuando aí então, o repórter ele vai descrever a seguinte cena. Um deles calçava tênis ao invés de botinão, que é um equipamento de segurança obrigatório na função, e outro trabalhava com a mão quebrada. Segundo ele, uma licença médica seria impossível, já que a empresa não pagou devidamente o INSS. O Dr. Machado de Melo reuniu 150 homens para atacar os índios e obrigá-los a fugir. Esses homens, porém, amedrontados com a carnificina feita pelos silvícolas, recusaram-se não só a atacá-los, como a voltar ao trabalho, declarando-se em greves. Então, olha só uma das questões que esses trabalhadores enfrentavam no período da construção. Eles eram obrigados a atacarem os indígenas, mas eles não tinham condições, eles não vieram para isso, eles vieram para trabalhar. E olha as condições também que eles enfrentavam, trabalhavam doentes, não tinham salários dignos, não recebiam boas condições, moradias também não existiam moradias, muitos deles construíam cabanas feitas de palha ali no local mesmo de trabalho, né? Muitos deles tinham apenas uma refeição por dia, trabalhavam mais do que o horário permitido, mais do que o horário normal, tinham que acordar mais cedo ainda e voltar a dormir mais tarde. Então eram uma das questões que esses trabalhadores enfrentavam durante a construção da estrada de ferro, certo? E aí essa reportagem que a gente viu, no caso, os pioneiros do Noroeste, na revista Municipal de São Paulo, né? Uma pesquisa realizada aí por essas pessoas relacionando a construção da estrada de ferro. Nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco mais sobre vários outros problemas aí que esses trabalhadores enfrentavam. Vamos falar das doenças, vamos falar desses ataques indígenas, vamos falar das péssimas condições, como é que era dividida também a questão social, tá, gente? Porque os donos, né, no caso, as pessoas que tinham as condições financeiras moravam de um lado da cidade e os trabalhadores do outro. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí dessas questões aí, certo? Então vai ficar esse texto aí para vocês e aí nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.